Pronto, Laurindo já chegou, todos chegaram, que bom. Explicando para quem já dá boa noite a todos e a todas, explicando para quem está assistindo pela primeira vez essas lives, nós iniciamos como um projeto de recuperação de algumas histórias e de encantamento também dos jovens para a educação. Então, a partir de histórias que nós julgamos ser importantes e que, posteriormente, quem sabe, aproveitar essas histórias para transformar em livros, em publicações, enfim. A gente está fazendo um conjunto ou várias lives, né, pensando principalmente fazer o registro inicialmente, né? Posteriormente, quem sabe, a gente pode dar um rumo, poderá dar um rumo a todas essas histórias que a gente conseguiu registrar até então. Então, desejar boas-vindas a Laurindo, Ana Cristina, Ana Castro, perdão, ao Shoa e a Everaldo por terem disponibilizado, né, esse tempo para estar contando suas histórias para a gente. Tenho certeza que muita gente não sabe, não conhece a história de cada um deles. Histórias bonitas e que eu tive o prazer de fazer parte de algumas, de conviver com eles em períodos diferentes. E aí eu vou deixar para que cada um faça a sua apresentação e, posteriormente, conte suas histórias. A ideia é dividir em 3 blocos. No primeiro bloco, eles irão fazer uma auto-apresentação e já no segundo bloco, eles farão a descrição ou contarão as histórias de cada um. Para iniciar, aqui foi escolhido de forma bem democrática, né? A gente escolheu o Shoa para iniciar, e aí a gente vai por ordem alfabética, né? Ana Cristina, posteriormente, Everaldo, depois Laurindo. Deixa eu abrir o microfone do Shoa. Boa noite, Shoa. Boa noite. Só informando pela ordem alfabética, a primeira é a Ana, viu? Porque meu nome é Antônio. É Antônio Marcos. Não tem o problema de começar, não, viu? Inicialmente. Então, Cleiton, a gente tem quanto tempo para esse primeiro bloco, cada um de nós? 5 minutos no máximo, Shoa. Ah, ok, então, beleza. Então, boa noite, gente. Boa noite, Cleiton, e todos os demais companheiros, companheira. Meu nome é Marcos Uchoa. Na verdade, é Antônio Marcos da Conceição Uchoa. E sou filho de Saboia, como ele é conhecido em Sobradinho, Sebastiano. Infelizmente, minha mãe partiu já há pouco tempo, há poucos anos, em decorrência de um câncer. Esposo de Liz e pai de Benjamin, de 6 anos, e 7, na verdade, e Ana Laura, de 3, vai completar 4 mês que vem. Então, inicialmente, eu gostaria, Cleiton, de parabenizar a iniciativa do projeto. Eu acho que é um projeto absolutamente importante e interessante, porque na medida em que ele conta a história de cada um de nós, ele também conta a história da cidade, porque a gente não se fez história fora de Sobradinho, no sentido de que a gente se relaciona com a cidade nesse movimento de ir se fazendo academicamente, pessoalmente, historicamente. Então, quando eu falo de mim, eu estou falando das instituições de Sobradinho, eu estou falando da vida das pessoas que me rodeavam, eu estou falando da comunidade, eu estou falando da história do município. Então, falar de mim é também falar do município. Então, nessa mesma medida, eu agradeço a oportunidade por poder falar de mim e poder recontar parte da história do município a partir da minha. Então, nesse momento, eu passo a bola para Ana. Boa noite, gente.
Eu queria primeiro agradecer, né, a Cleito por esse convite, né, para essa oportunidade, na verdade, da gente estar aqui falando um pouquinho, né, dessa trajetória da gente, que eu creio que a intenção é fazer com que a gente esteja aqui hoje representando os diversos, né, estudantes de Sobradinho, o pessoal da nossa época, principalmente. Então, eu sou Ana Castro, sou filha de Sobradinho, né? Sou filha de seu Neton e Dona Ilza da igreja. Se eu não disser que era da igreja, ela vai ficar chateada. Então, sou filha de seu Neton e Dona Ilza. E nasci e me criei em Sobradinho, né? Fiquei em Sobradinho até meus 19 anos, quando fui para Salvador trabalhar e fazer faculdade, né? Então, eu sou esposa de José de Castro, né? Que também é de Sobradinho, filho de Sobradinho. E sou mãe de José e Maria, né? Os gêmeos de 5 anos, como todo mundo me conhece. E sou professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? Desde 2009. Entrei em 2009 como substituta e depois em 2010 como professora efetiva. Sou professora lá do curso de Engenharia de Produção. E então é isso, né? Eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje, conversando com esses colegas queridos. Laurindo, tanto tempo que eu não vejo, né, Laurindo? E Everaldo, Shoa, Cleito. Então, eu fico muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje. Espero que essa nossa conversa ela possa inspirar muitos jovens da nossa Sobradinho, né? A seguirem o caminho da educação e entender o valor que a educação tem para a gente e o que a educação pode fazer para transformar nossas vidas. Então, passa aí agora para Everaldo. Alô, boa noite, já estão me ouvindo? Sim. Isso. Boa noite, gente. Para início de conversa, quero agradecer a cada um dos presentes. Já vi aqui vários nomes, né? Zeni Nunes, Cida Nunes, todos que estão nos prestigiando, Juriti. Eu sei que tem muitos educadores aí de plantão, né? E graças a Deus, como disse Ana, também sou filho de Sobradinho e não cortei até então como a gente diz assim, o cordão umbilical, né? Hoje estou morando em Petrolina, mas é um pé em Petrolina, outro em Sobradinho. Sou Everaldo dos Santos Gonçalves, digo com muito orgulho que sou filho de Sobradinho, nasci aí na N18, né? E muito feliz porque eu sei que eu, Ana e Laurindo, 3 de nós que estamos aqui hoje, somos dessa região, né? Da N18. Graças a Deus, filho de Neuza, Maria e de Amanso Teodoro. Agora, dia 10 de julho, completou 40 anos que perdi meu pai. Ele morreu no dia 10 de julho de 1980. Eu tinha 5 aninhos. E, graças a Deus, sou casado. Tenho apenas 4 filhos, 3 meninos e uma princesa. Casado também com uma educadora, acho que muito conhece aí, né? Vilma Ventura. E também é uma entusiasta do conhecimento, né? E fico feliz em tentar, não vou dizer se eu vou poder, mas tentar contribuir, né, com os colegas em alguma reflexão aqui. E também estou muito lisonjeado de poder partilhar esse momento com essas pessoas diferenciadas que aqui estão. Né? Cleito, Ana, Uchoa e Laurindo, pessoa diferenciada que os quais eu tenho um grande agrado pela amizade e respeito pela história. Bom, agradeço pela oportunidade e estamos aí. Laurindo, é com você. Okay. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ana, Uchoa, Everaldo, uma saudosa lembrança, né, da nossa época. E Everaldo me fez lembrar essa semana, comentando com a minha esposa a respeito, que o Cleito fez proposital, né, ou então, porque somos 3 da N18. Né? Eu falei assim, a quadra bem representada aí. Também sou filho da cidade de Sobradinho, né? Sou pernambucano, mas cheguei aí criança, né? E no ano de 75, né? Meu pai veio antes e construí toda uma juventude aí no período educacional, né? Fomos envolvidos com todo um processo, né,
movimento estudantil, escola e tudo mais. Eu sou filho do popular Antônio do Ouro, né, que todo mundo aí conhece, na cidade da nossa cidade de Sobradinho. E meu pai nos colocou desde cedo no comércio, né? Então eu tenho muito conhecimento aí com o pessoal da rede do comércio aí de Sobradinho também, e comecei a fazer várias amizades quando eu fui estudar na região na cidade de Petrolina. E a partir daí a gente procura galgar sonhos, e depois da minha saída para São Paulo, eu acabei me tornando também educador. Eu sou professor de matemática, me formei em economia, depois matemática, e hoje eu estou fazendo mestrado em matemática, né? E eu espero contribuir muito hoje com essa live aí para a nossa cidade e inspirar os nossos jovens também. Meu Deus, o pessoal tudo pontualidade britânica, é? Muito bem. Vejam só, esse segundo momento, a gente já inclusive orienta o pessoal que está fazendo os comentários, se quiserem já deixar as perguntas, né, para o terceiro bloco, já podem ir fazendo. Nesse segundo bloco, a gente vai realmente retratar da história de vida de cada um de vocês, porque eu tenho certeza que tem muita gente que acredita ou que talvez não saiba que a dificuldade que cada um de vocês teve para chegar, para alcançar o que alcançou até então, os momentos de dificuldade que a gente teve indo para a escola técnica, né, aquela questão do transporte, ou seja, essas dificuldades que cada um teve, cada um tem que superar, inclusive, seja social, seja no percurso mesmo de formação, que eu acredito que seja importante para que os jovens saibam e entendam que nada é fácil, tudo requer muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, muitas noites sem dormir, para poder superar, para poder alcançar os objetivos. Então, assim, eu queria que, de alguma forma, vocês pudessem ressaltar o percurso a partir disso. Então, vamos lá, Uchoa. Ok, vamos. O microfone já está aberto? Já posso começar? Tá, né? Pronto, então. Gente, eu não nasci em Sobradinho. Eu nasci numa cidade chamada Santa Inês, do Maranhão, e cheguei em Sobradinho com 3 anos de idade. E de lá para cá, a minha trajetória, como a de muitos de Sobradinho, foi uma trajetória que a gente não teve... nós tivemos pouca sorte em determinados aspectos e muita sorte em outros aspectos. De lá para cá, eu já vendi picolé na rua, já entreguei marmita, já trabalhei como garçom por quase 10 anos, tanto num bar que meu pai tinha, lá na Vila São Joaquim, como para uma outra pessoa. Eu já dei aula, já coordenei, já fiz muita coisa. Sinceramente, eu não sei por onde começar a minha trajetória acadêmica. Eu acho que, se eu for falar, já ouviram falar na escolinha Sossego da Mamãe, que existe em Sobradinho? Alguém já ouviu falar? Então, as minhas primeiras lembranças de escola são dessa. Eu não lembro eu tenho a impressão que acho que ela funcionava lá na quadra 1, ali pelas primeiras ruas. Mas, assim, toda a minha trajetória escolar, ela se dá basicamente na escola pública, né? Eu comecei o ensino fundamental, o que se chamava de ensino fundamental 1, que são os anos iniciais hoje do ensino fundamental. Eu tenho poucas lembranças desse período. Inclusive, lembro que tinha muita dificuldade com relação a
tudo que acontecia na escola, porque eu lembro que eu era cobrado como se eu viesse de escola particular. Então, eu lembro que eu passava muita dificuldade relacionado àquilo que acontecia dentro da escola. Lembro de ir para a diretoria algumas vezes, mas não lembro de estar aprontando na escola, não. E os anos finais do ensino fundamental eu fiz no Jorge Cury, antigo Jorge Cury, que é uma época muito saudosa para mim. Eu aprendi muita coisa e foi, por coincidência, foi exatamente nesse período em que eu acho que eu adquiri parte daquilo que é a minha paixão de hoje pela docência, apesar de hoje não ser docente, né? Assim, a maior parte do tempo. Eu lembro que eu assisti às aulas do professor Jailton Fama, e Jailton, ele tinha uma facilidade de dar aula sem livro, sem papel. Ele ia para o quadro e ficava riscando lá, e eu ficava olhando para ele, imaginando, cara, como é que ele sabe desse tanto de coisa, sem olhar para um papel, sem olhar para um livro, e ele consegue escrever isso tudo. E ele tem uma facilidade para passar as coisas, e ele tem uma empatia, e eu ficava, só ele tem, e ele tem, e tantos outros que tinham uma facilidade na sala de aula, vários outros professores, que eu ficava pensando, pô, é isso que eu quero ser, sabe? Eu quero ser o professor. Eu quero poder despertar nos outros aquilo que o professor Jailton conseguiu despertar em mim. E não só o professor Jailton, eu lembro muito bem que o professor Joselito também dava aula de geografia, me trouxe essa paixão, a professora Bernadette de matemática, a professora Sônia de artes e outros tantos. Isso no ensino fundamental 2. E nessa época, mesmo fazendo ensino fundamental 2, eu lembro que eu já tinha que ajudar com as coisas de casa, né? Porque, evidentemente, éramos pobres. E a gente não foge muito disso, né? Então, eu lembro que nesse período foi um período que eu tinha que conciliar parte dos estudos com tentar ganhar a vida. E nesse ganhar a vida, eu fui vender picolé. Eu lembro, inclusive, do momento em que eu estava vendendo picolé, eu peguei um picolé, o carrinho de picolé numa senhora que tinha uma venda de picolés, eu acho que lá na rua 5, da quadra 1, e fui vendendo lá na São Joaquim. E a sandália acabou quebrando, e eu gritando, olha o picolé no meio da rua, com a sandália quebrada e pisando no chão quente. Enfim, mas aquilo me ensinou muita coisa, sabe? É uma realidade que é a realidade material na qual a gente se faz. E que nos ensina, ela nos traz essa abordagem pedagógica de dizer, olha, essa é uma materialidade que eu não quero carregar para o resto da minha vida. Eu não quero isso para o resto da minha vida. E fui me apaixonando por essas coisas, sabe? Então, quando eu cheguei na 8ª série, eu tinha mais ou menos a ideia de que assim, eu queria dar aula. Mas para onde é que eu ia? Aí, na época, foi lançado um processo de seleção para fazer o ensino médio na antiga escola técnica daqui de Petrolina. Hoje eu moro aqui em Petrolina. E eu fiz o processo de seleção, eu e meu irmão, eu passei, felizmente, e vim estudar aqui em Petrolina. Nessa época, foi a época em que eu conheci a Associação dos Estudantes de Sobradinho. E por conta do ônibus, a gente precisava se deslocar de Sobradinho para cá, e eu me associei e comecei a vir para cá. Diferente de muitos jovens, eu desde os 13, 14 anos de idade, eu virei CDF, né? Então eu estava com a cara no livro o tempo todo, eu andava com mochilinha nas costas o tempo todo, com livro na mochila, onde eu parava, eu estudava, eu lia. Inclusive lembro dos colegas que estavam dentro do ônibus da associação, da ESO, dizer, menino, para de estudar porque tu vai ficar doido. Menino, isso, sabia que estudar demais deixa você doido? E eu ficava pensando naquilo, porra, eu vou continuar. E continuei, né? O ensino médio, a escola técnica, ela acabou passando por um processo de mudança e virou Cefet.
E foi um momento também de muito aprendizado esse do Cefet. E quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, toda essa trajetória, ela se dá em contexto onde a gente quase não tem dinheiro, sabe? Para pagar a associação, para lanchar, para comer de todas as formas. Eu lembro, inclusive, que no terceiro ano, Cleiton vai controlando em meu tempo, viu? Para não extrapolar. Eu lembro que no terceiro ano a escola resolveu fazer um cursinho, e o cursinho ele eram 3 dias na semana. Tinha que estudava à noite, fazia o ensino médio à noite, e o cursinho era manhã. Tinha aulas manhã e tinha aula à tarde. Então eu combinava com outros colegas para que a gente fosse para a escola pela manhã, passaria o dia inteiro lá, levava marmita de casa e comia lá na escola. E nesse movimento, eu chegava a ficar 3 dias sem ver ninguém da minha casa acordado. Por que isso? Porque quando eu saía muito cedo, tinha que pegar o ônibus muito cedo e ir para Petrolina. E quando eu chegava no ônibus da associação, eu chegava muito tarde. Então, quando eu saía, a minha comida já estava pronta, e quando eu chegava, estava todo mundo dormindo. Então, eu chegava a passar 3 dias sem ver ninguém da minha casa acordado, porque eu passava o dia inteiro na escola em Petrolina. Quando chegou no terceiro ano, eu sabia que eu queria ser professor. Só que eu queria ser professor de filosofia e sociologia. E por aqui não tinha um curso superior de sociologia e filosofia. Então disseram para mim, olha, faz pedagogia na UNEB, porque se você fizer pedagogia, você pode dar aula de filosofia e sociologia. Aí eu, beleza, então. Eu entrei, fiz vestibular, entrei felizmente passei, consegui passar, né, e entrei na UNEB. Fui fazer pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, aqui em Juazeiro, no BCH3. Quando eu entrei, eu não tinha noção do que era pedagogia, mas me apaixonei pela pedagogia e fui me fazendo pedagogo. Aí, nesse movimento de me fazendo pedagogo, eu entrei de maneira mais orgânica dentro do movimento estudantil, aprendi muita coisa, aprendi o que era pesquisa, aprendi o que era extensão, aprendi o que era movimento estudantil, dentre outras tantas coisas. E nisso, quando chegou perto de eu me formar, eu entrei em 2002, se eu não me engano, 2002 eu entrei na UNEB e saí em 2006. Quando foi em 2005, eu decidi, junto com alguns colegas, concorrer à presidência da ESO, da Associação dos Estudantes de Sobradinho. Ganhamos a eleição e por um ano nós conduzimos a associação. Foi um período muito difícil, inclusive. Mas nós tínhamos o desafio de, primeiro, tirar o foco das questões relacionadas somente ao ônibus. Porque todo mundo procurava a associação somente por conta do ônibus. E nós conseguimos, de certa forma. Nós agregamos vários serviços dentro da associação, formação de professor, aula de violão, parcerias com um monte de instituições e tal, e nós conseguimos tirar um pouco do foco daquilo que era a principal procura pela instituição. E foi um período muito difícil até por conta da relação com a prefeitura, que o prefeito da época era o Gilberto de Balbino, e quem sabe da gestão de Gilberto sabe como é que as coisas aconteceram no município. Foi um momento muito difícil para o município. Mas, nesse período, terminei o curso da UNEB, a graduação. Durante o curso, eu fui convidado, eu não tinha nem me formado ainda, eu fui convidado para experienciar a sala de aula, para substituir professores, contrato de professor do Estado. E fui para a sala de aula, em colégios estaduais daí de Sobradinho, nos dois. Eu lembro que a minha primeira aula foi substituindo uma professora de geografia e eu tremia. Apesar de querer a sala de aula, a minha primeira aula foi eu levei um globo para a sala de aula e eu tremia, eu segurava o globo tremendo. E eu lembro que aquela experiência foi, para mim, uma experiência afetiva muito forte, porque eu me dei conta de que era exatamente aquilo, por mais nervoso que eu tivesse, era exatamente aquilo que eu queria. E quando eu recebi o convite, inicialmente, inclusive, eu neguei. Não quero dar aula, não. Mas as condições materiais me disseram, olha, você precisa dar aula para ajudar o pai, para ajudar a mãe, para pagar o ônibus da associação.
enfim, eu tinha que aceitar. Eu aceitei e acabei me encontrando na sala de aula. Terminei a faculdade, fiz um concurso público para a Prefeitura Municipal de Centro-Sé, passei, e fui coordenar 5 escolas no interior de Centro-Sé. Então, passei 3 anos lá em Centro-Sé, aprendi, eu diria que eu aprendi muito mais do que eu ensinei, com os professores de lá, com toda a equipe pedagógica de lá. É muito difícil, quem sabe, isso foi de 2007 a 2010. Então, o trajeto era muito difícil, era muito ruim. Eu lembro de pegar carona em cima de caminhões que estavam carregando areia para Centro-Sé e subia com um monte de gente que queria pegar carona em cima dos caminhões, em cima da areia, compartilhando o espaço de cima do caminhão e da areia, inclusive cachorro. Mas era necessário para fazer com que eu pudesse ganhar. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que caiu aqui. Foi, teve um cortezinho, mas pode continuar, deu para entender. Pronto, ok, então. No ano de 2010, 2009, abriu uma ação no, então, Instituto Federal de Educação para uma especialização em educação de jovens e adultos. Fiz a seleção, passei na seleção e comecei a fazer a especialização. Aí, nesse movimento, o IFE abriu também concurso. E eu fiz o concurso. E, felizmente, passei no concurso. Aí, em 2009, eu estava fazendo a especialização. Lá em 2010, eu entrei como servidor público do Instituto Federal, como pedagogo, aqui em Petrolina, na reitoria. Eu passei como pedagogo da reitoria, como técnico administrativo e pedagogo da reitoria. E terminei a especialização, me envolvi dentro do movimento sindical também, dentro do IF Sertão, ajudei a fundar o sindicato, participei de 2 gestões do sindicato. No ano de 2013, eu concorri ao mestrado, lá em Natal, em educação profissional especificamente, passei, um sofrimento danado, mas aprendi muito, exatamente no mestrado, onde a gente aprende a estudar. E, terminando o mestrado, volto para o IFE, e agora eu estou fazendo doutorado, passei recentemente na seleção de doutorado da UFPE, estou fazendo doutorado em educação lá na UFPE, e essa trajetória, o tempo todo, ela se dá nesse contexto de que, assim, a gente não faz uma trajetória dessa sozinho, sabe, gente? Não se trata de meritocracia. Eu penso que talvez o principal recado que eu tenha a dar hoje é isso. Primeiro, de que assim, não é uma questão de meritocracia. O que todos nós passamos, Ana, Everaldo, Laurindo, Cleiton, a gente chegou onde a gente chegou porque muita gente contribuiu para isso. Porque muita gente se sacrificou para isso. Porque muita gente acreditou na gente. Então, eu lembro de vários professores que me incentivavam. Eu lembro do meu pai, da minha mãe, da minha esposa se sacrificando para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. E continuar. Porque a gente não parou, a gente não para. Então, eu penso que um dos primeiros recados que a gente tem que dar é esse, de que assim, essa não é uma caminhada exclusivamente individual. Então, isso não se trata de meritocracia. Não é porque você vai correr trecho sozinho. Tem muita gente que acreditou e apostou na gente. É por isso que a gente chegou aqui. Esse é o primeiro recado. E o segundo é exatamente, Cleiton está de parabéns por isso, eu inclusive sugiro que se alguém puder, se tiver algum vereador assistindo a live, que possa dar uma moção de aplauso para o projeto Cleiton, porque traz essa noção de que a educação ela é uma potência. Ela, numa sociedade como a nossa,
a educação ela tem esse poder transformador de te tirar de um lugar e colocar no outro. De, a partir da sua trajetória, criar configurações de vida que te possibilitam ter ascensão social, sair do lugar, a ascender materialmente, ascender pessoalmente, se tornar mais humano, ser mais flexível. Tem uma amiga que ela diz isso: olha, Shoa, o fim da humanidade, no sentido do sentido da humanidade, é sermos mais flexíveis. E a educação tem esse papel, sabe, gente, de nos tornar pessoas mais flexíveis, para que a gente possa ser menos rígido com a gente e com o mundo. Então, essa minha trajetória, desde a escola em Sossego da Mamãe, na pré-escola, até hoje, o doutorado na UFPE, teve muita gente que apostou em mim, teve muita gente que teve que lavar roupa, que teve que engomar, que teve também que entregar marmita, que fazer marmita, teve muita gente que teve que servir mesa de bar, teve muita gente que teve que apostar em mim em vários sentidos para que eu chegasse onde eu cheguei. E eu agradeço muito à escola pública por conta disso. Eu devo muito às instituições públicas. Eu devo muito ao Estado brasileiro. Porque se toda a minha trajetória se deu dentro de instituições públicas, é porque o Estado investiu em mim. Então, necessariamente, eu preciso e tenho o dever de, primeiro, fazer a defesa daquilo que é público. Segundo, fazer a defesa da escola pública. E terceiro, fazer a defesa da ciência, que é algo que nos falta hoje. Então, eu penso que vários recados foram dados e que eu vou passar a bola para que outras pessoas, para a Edipiana agora, possa contribuir. Valeu. Muito bem. Pontualidade britânica. Orana. Boa noite de novo para quem chegou. Vi tanta gente legal aí já colocando mensagem. Achei bem interessante a colocação de Uchoa, e a minha história é um pouco, né, parecida com a dele. Como eu falei na apresentação, eu sou filha de seu Neton, né, e dona Ilza. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, minha mãe também. E só que ele tinha 5 filhos, né? E aí 5 filhos para você dar educação, para você dar saúde, para você fazer essas pessoas, né, se encaminharem na vida é um pouco difícil. E aí eu estudei, a primeira escolinha que eu estudei aí foi a escolinha Lulu, né, Dona Zélia lá. E depois eu fui estudar no Maria José. Estou vendo aqui colegas minhas, aqui Erla, Raquel, a gente estudou juntas desde o primeiro ano. E assim, para mim, não sei se é uma coisa que a gente viveu muito em casa, desde sempre, que meu pai sempre dizia: ó, filha, tem que estudar, porque você, se você quiser ser, aquela velha história, né, quiser ser alguém na vida, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que viver a sua vida e lutar pelo que você quer, né? Eu sempre fui muito estudiosa, né? Minhas colegas aí, Erla, Raquel, a gente tem um grupo, né, da época da escola, e um dia desse elas estavam me perturbando no grupo. A Aninha era a CDF do grupo, que só ficava entregando a gente aos professores, e as professoras gostavam dela. Porque eu sempre gostei de estudar. Eu estudava porque eu estudo, né? Até hoje eu estudo, porque eu gosto. Eu gosto muito de estudar. E, assim, tenho professoras incríveis de todas as minhas épocas. E depois eu fui estudar no CIRES, né? O nosso querido CIRES, né? E lá no CIRES eu estudei da quinta, que na época era quinta série, até a 8ª, né? Com Raquel, com todas as meninas aí, Snúbia, todo. E lá no CIRES eu tive excelentes professora Zaira, acho que ela está aqui no chat. Professora Zaira, ela me motivava muito. Apesar de eu gostar muito de matemática, que eu sempre fui muito fã da matemática, só que o português me encantava através da professora Zaira, porque ela era durona, ela cobrava, mas a gente aprendia. Eu até brinco com ela de vez em quando. Tudo que eu aprendi com a professora Zaira, eu não esqueço. Assim, para mim, ela me marcou muito. A professora Zaira, a professora Nelita de matemática, que as pessoas morriam de medo dela, mas eu era a queridinha dela, porque eu gostava muito de matemática.
A professora Thelma Balbino, jamais vou esquecer a professora Thelma com aqueles mapas e fazendo a gente decorar todas as capitais do mundo todo. Ela fez a gente uma vez aprender essas capitais. E, assim, a escola me ensinou muito. Outros professores, depois eu fui estudar. Aí, depois, quando saiu da 8ª série, aí eu não sei se Laurindo vai lembrar disso, mas eu fui para a escola técnica graças a Laurindo. Laurindo chegou lá em casa, aí disse para minha mãe, Dona Ilza, vai ter a prova da escola técnica. Deixa a Aninha fazer, que a Aninha gosta muito de estudar, e ela vai fazer o 2º grau lá, vai ser bom, tem um curso técnico. E aí, mãe, meio receosa, né? Porque eu só tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Mãe, não, muito perigoso, ir para Petrolina todo dia. Aí, Laurindo, deixe, Dona Ilza, deixe, que eu cuido dela no ônibus. Não sei se você lembra, Laurindo. E aí, acabou que Laurindo que fez minha inscrição na escola técnica. E aí, Laurindo acabou escolhendo lá refrigeração para mim, ar-condicionado. Certo, estudei, fiz a prova, passei, e aí fui estudar na escola técnica. E aí, gente, era um mundo, né? Porque a gente saía do Círis, né? E ir para a escola técnica, aquela escola gigante, né? Com muitas pessoas. E assim, novinha, né? Com 14 anos. Só que aí mãe ainda não ficou satisfeita, mas disse, não, você vai estudar no 24 de fevereiro também. Porque se não der certo lá na escola técnica, você vai ter o 2º grau aqui. E aí eu fiquei estudando no 24 de fevereiro à tarde e na escola técnica à noite. Imagina, eu saía de casa meio-dia e pouco, meio-dia e 40, só almoçava, né? E do 24 de fevereiro mesmo, Raquel tá aí para confirmar, eu saía direto do 24 de fevereiro para a escola técnica. E aí só chegava em casa lá para meia-noite, né? Isso quando o ônibus não quebrava, né? Os meninos aí lembram, né? Às vezes o ônibus quebrava, a gente ficava no meio da estrada, né? Até de madrugada, todo mundo morrendo de fome e etc. Só que a escola técnica foi um divisor de águas para mim. Eu até brinco, que eu digo assim, até a 8ª série, eu achava que eu era superdotada. Porque eu só tirava 10. Quando eu fui para a escola técnica, opa, o negócio não é bem assim, não. Aí já começou mais a dificuldade, né? E só que a escola técnica foi um aprendizado enorme para mim. Fiz o meu curso técnico de refrigeração e ar-condicionado na escola técnica. E aí, quando terminei a escola técnica, em 98, julho de 98, o meu marido, né? Meu marido, já éramos namorados. Ele já morava lá em Salvador, que ele também tinha feito refrigeração, e ele foi primeiro, né? A gente namorou aí 4 anos à distância. Ele foi primeiro e já estava trabalhando lá na área de refrigeração. E aí, quando eu terminei, eu também fui. E fui trabalhar numa grande empresa de refrigeração e ar-condicionado, que era a Isoterm, que quase todo mundo que se formava aqui na região ia para a Isoterm. E aí cheguei lá na Isoterm, fui estagiar, depois virei supervisora de manutenção, e aí trabalhei 10 anos na área de refrigeração e ar-condicionado. Passei pela Isoterm, na área de manutenção, passei pela Artemp, que é outra grande empresa lá de Salvador, passei pela Proas, 3 maiores empresas de refrigeração e ar-condicionado. E nesse período, só que aí eu não queria parar, né? Apesar de eu estar trabalhando como técnica, meu sonho mesmo sempre foi fazer engenharia. Isso desde criança eu dizia, eu vou ser engenheira. Muita gente ria de mim, gente. Porque imagina, a menina que morava na Rua do Castelo, né, Laurinda? A gente morava ali na Rua do Castelo, na M18. E você dizer que queria fazer uma faculdade de engenharia, que nem tinha faculdade de engenharia aqui, né? Não tinha, nem tão perto. E meus pais, com 5 filhos, como é que ia ter condições de mandar uma para estudar, né? Só que eu dizia, eu vou ser engenheira, eu vou ser engenheira. Eu sempre tinha esse pensamento comigo. Muitas pessoas riam de mim. Diziam, coitada, não sabe nem o que está dizendo. E aí eu trabalhava em Salvador já, como supervisora de manutenção, na área de ar-condicionado, instalação. E aí fiz o vestibular e entrei para a Faculdade de Engenharia de Produção Mecânica. E fiz minha faculdade toda trabalhando. Hoje eu vejo muitos alunos meus se queixarem que a faculdade é difícil, que não sei o quê, e só estudam. Eles não fazem outra coisa. Eu fiz minha faculdade toda trabalhando e era um trabalho de muita responsabilidade.
Muitas vezes eu saía de casa 6 horas, só chegava em casa meia-noite e às vezes não ia dormir. Tanto eu quanto meu esposo, a gente fazia juntos. A gente ia estudar. Muitas vezes eu trabalhava numa empresa que só tinha eu e uma secretária de mulheres. Eram tudo homens, que essa área de refrigeração tem muito homens. E às vezes eu tinha prova no outro dia e eu dizia a ela, a minha amiga, Maristela, Maristela, eu vou lá para o banheiro estudar um pouco. Se o chefe me procurar, tu me chama lá no banheiro. Quer dizer, eu me trancava no banheiro do trabalho, às vezes horário de almoço, um pouquinho, para estudar para as provas. E fiz minha faculdade com todo esse sacrifício no tempo certo. Não perdi matéria, fiz minha faculdade, me formei. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa indústria lá de Salvador, que fica na região metropolitana, uma indústria de fertilizante, é uma multinacional, a Bunge Fertilizantes. Foi quando eu iniciei minha carreira de engenheira mesmo, trabalhando nessa empresa. E aí trabalhei nessa empresa, fui engenheira trainee, depois assumi a gestão da fábrica, fui gestora de produção da fábrica. Só que aí eu comecei a perceber que trabalho em empresas assim, ainda mais fábrica, é muito puxado. Assim, era um trabalho que você não tinha vida. Eu vivia para a empresa. Às vezes, de madrugada, o telefone tocava e eu tinha que ir para a fábrica resolver problemas, porque a fábrica rodava 24 horas. E aí, um dia, a gente conversando com meu esposo também já trabalhava na área de engenharia, e a gente pensou assim, poxa, vamos fazer um mestrado? Vamos mudar de área? Vamos virar professor? E a gente decidiu isso, mandamos um e-mail assim para o FPE, para a área de refrigeração lá, uma professora da área, contamos nossa história. Nessa época, meu esposo já tinha um livro na área de refrigeração e ar-condicionado, e aí a gente foi fazer o processo de seleção na UFPE para o mestrado em engenharia mecânica. E aí a gente passou, nós dois passamos, fomos os primeiros colocados da seleção, com bolsa, sim, conseguimos a bolsa. E aí largamos tudo em Salvador, emprego, tudo, e fomos fazer o mestrado lá na UFPE. Ficamos 2 anos na UFPE fazendo o mestrado, fizemos o mestrado e retornamos para Salvador. E aí, quando eu retornei para Salvador, aí eu não fui mais para a indústria. Eu já fui para a área acadêmica, que foi o Senai Cimatec. E aí eu já fui trabalhar como professora da área de engenharia de produção, logística, no Senai Cimatec. Só que aí a Univasf já estava crescendo, né, aqui na região, e o sonho da gente, eu acho que o sonho de todos nós é aquele sonho de volta para a minha terra, né? Assim, voltar para o seu lugar. Eu tinha esse sonho, é tanto que quando a gente passou no concurso, né, a gente veio, os colegas de trabalho, a Ana vai de volta para a terra dela. E era o meu maior sonho, voltar para a minha terra. E aí meu esposo fez o concurso primeiro, em 2009, e aí ele passou na engenharia mecânica da Univasf, e a gente veio. Logo depois surgiu a vaga na engenharia de produção, e eu fiz também o concurso e passei. E estou na engenharia de produção há 10 anos, quase 11 anos. E assim, fiz o meu mestrado, e aí, durante esse tempo que eu estava na Univasf, ainda a carreira acadêmica exige que a gente faça o doutorado, né? E aí, só que o meu doutorado também não foi fácil, porque eu passei no processo de seleção, fiz o meu doutorado em engenharia industrial na UFBA, e eu não fui liberada da Univasf, das minhas atividades. Então, eu fazia assim, eu ia para a UFBA, assistia às aulas da disciplina, voltava para a Univasf, dava aula de noite, sábado, o horário que dava. Ou seja, eu não fui dispensada das minhas atividades na Univasf. Eu fiz meu doutorado em 3 anos e meio com as atividades da Univasf. No último ano é que eu consegui já um afastamento, porque eu estava gestante de gêmeos, uma gravidez, né, de gêmeos, e eu consegui um afastamento com alguns colegas meus, assumindo minhas disciplinas, e eu me afastei exatamente 1 ano, que desse 1 ano, 6 meses foi minha licença maternidade. Eu terminei a tese com os bebês no braço, os 2 bebês, os gêmeos. A mãe até achava bem interessante, porque eu escrevendo a tese com os 2 bebês, um do lado, outro do outro, um no carrinho, e escrevendo a tese. E defendi minha tese logo assim que eles nasceram, pouco depois eu defendi minha tese de doutoramento. Então, assim, não foi uma trajetória fácil. Claro que, como o Shoa falou bem aí, a gente não caminha sozinho. E meus pais tiveram um papel fundamental. Meus irmãos, eu sou a caçula, né, como eu estava brincando no início, eu sou a caçula de 4 irmãos.
Então, eu fui muito protegida também pelos meus irmãos, que me ajudaram muito. Minhas irmãs Neilza, Neilde, Neilton, minha irmã Maria José, que é a mais velha, eles sempre me apoiaram. Quando eu fui fazer mestrado em Recife, eu morei com a minha irmã Neilde, e ela me levava e me trazia todo dia da UFPE. E assim, e meu esposo também, a gente, lado a lado, a gente construiu, a gente casou bem cedo. A gente casou, a gente estava entrando na faculdade. E aí construímos toda a nossa vida juntos. Assim, de um apoiando o outro, de um incentivando o outro, de um tava... Então, a gente não anda sozinho. A gente anda com outras pessoas que nos ajudam, né? E, assim, eu me sinto privilegiada de ter tido a oportunidade. Mas não foi fácil. As noites que a gente passa em claro, eu nunca esqueço. Na época da faculdade, gente, vocês têm uma ideia, eu tinha que tomar sustagem. Porque eu já sou tão magra, e eu ficava mais magra, porque você não dormia direito, não comia direito. E você tinha que aguentar aquilo ali, né? De você passar o dia trabalhando num trabalho pesado, que trabalhava com manutenção, e de noite ir para a faculdade, aguentar ali 5 aulas até 11 horas da noite, e depois ir para casa e ainda ir estudar para no outro dia acordar 6 horas. Então, não foi uma trajetória fácil. O que eu posso dizer para os jovens, hoje eu vejo, não sei se os colegas têm essa mesma percepção, que as coisas hoje estão mais disponíveis. E os jovens não estão dando valor. A gente tem aqui hoje, ó, a gente tem, na época da gente, a gente só tinha o NEB, com pouquíssimos cursos, o PE, com poucos cursos também, FACAP, que era paga, nem todo mundo tinha condições de pagar, né? E tínhamos o Cefet. Hoje a gente tem o Univasf, com milhares de cursos aí, programa de assistência estudantil, todo tipo de apoio. A gente tem o Cefet com curso de graduação, a gente tem o IF Bahia também agora. Então, a gente tem muito mais oportunidades do que na nossa época. Na nossa época, quem conseguia passar no exame da escola técnica era um vencedor, né? A gente já dizia, pô, já saía comemorando. E hoje em dia, a gente vê os jovens, eles têm muita facilidade e eles não dão muito valor, assim, do que a gente se agarrava muito às oportunidades. Eu fui para Salvador, menina, e eu brinco sempre, sair de uma cidade, que nem um semáforo não tem, né, que Sobradinho, e morar numa capital, o tanto de vezes que eu peguei ônibus errado e me perdia, e eu não contava nada à minha mãe, porque senão minha mãe ficava preocupada e mandava eu voltar, né, e eu não queria voltar. E peguei ônibus errado, e eu lembro que meu pai ia para lá e disse, ó, minha filha, se você se perder, você vai para a Estação da Lapa, que de lá você vai para qualquer lugar. E eu me perdi aí o sacrifício de estar lá e não querer voltar, porque eu queria continuar e fazer minha tão sonhada engenharia e crescer. Então, para encerrar aqui, para eu não extrapolar o tempo, Cleide, eu queria dizer para os jovens que a educação é transformadora. Todos nós que estamos aqui hoje, a gente é a prova viva disso. De todos os professores que eu tive, eu sou muito grata, eu tenho a gratidão de todos, até que eu não citei o nome aqui, de todas as pessoas que estiveram comigo nessa caminhada, dos meus pais, do meu esposo, que caminhou comigo a vida toda, que a gente incentiva muito ao outro. A gente faz muita coisa junta. Temos, inclusive, um livro juntos também, um segundo livro de refrigeração e ar-condicionado. E dizer assim para os jovens que não desistam, não banalizem a educação, a oportunidade que vocês têm de estar numa sala de aula. E eu, como professora da universidade pública, eu defendo a universidade pública inclusiva para todos. Que a universidade tem esse papel, ela tem que ser para todos. Não pode ser para um, para outro. Antigamente, pelo menos na nossa época, a universidade era só para os ricos. Não sei se os meninos lembram disso, né? A universidade, poxa, filho de fulano, a gente lá na Sobradinha tinha segregação social, né? Era? Filho de fulano da Santana foi não sei para onde fazer faculdade. E a gente tinha essa imagem que só quem tinha, né, poder aquisitivo poderia fazer uma faculdade. Só que a gente está aqui para provar que a gente também pôde fazer uma faculdade, né? Mesmo com todo o sacrifício, com toda a nossa garra, com toda a nossa história. A gente saiu lá da Rua do Castelo, não foi, Laurindo? Boas histórias na Rua do Castelo. Eu tenho muita saudade da Rua do Castelo. E a gente saiu de lá e graças a Deus, hoje a gente está numa posição de formadores de outros profissionais. Eu me orgulho muito, eu falo isso sempre para os meus alunos da engenharia.
que eu tenho muito orgulho de estar na sala de aula, formando engenheiros, mas, acima de tudo, formando profissionais. Pessoas que vão trabalhar e vão ter valores e vão passar adiante o que a educação pode nos dar. Então, meu recado é esse. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui partilhando isso com vocês. Obrigada. Agora comigo, Lê? Isso. Boa noite, minha gente. Eita, Senhor, tem que ter uma paciência com o Everaldo agora. Meu tempo, né? 15 minutos, 5. Então, colegas, mais uma vez, boa noite àqueles que entraram depois, né? E também eu começo dizendo, Cleiton, que muitos dos capítulos que os colegas aqui já narraram não foram diferentes, né? Até parece que eu vou me sentir um pouco repetitivo, redundante em algumas coisas, mas é porque eu fiquei muito feliz quando eu soube que iria partilhar esse momento com esses colegas, também por isso que Ana colocou, né? Com todo respeito, se tem alguém aí da Vila Santana, mas esse fato dessas conquistas que nós tivemos, e por sermos da São Joaquim, né? Que quando eu nasci ainda não era São Joaquim, era Caiduro mesmo, viu? Eu acho que eu ainda vou usar aquele meu tempo, aquela fala que para mim não é nem vergonha, né? E a história não foi diferente. Eu vou tentar simplificar muito aqui minha história, mas assim, amo contar minha história, porque eu sei que eu tenho muito que crescer ainda, mas me sinto vencedor, né? Como eu falei no início, eu sou filho de Sobradinho, nasci sim na N18, na Rua 5, número 8, né? Minha mãe e meu pai são pernambucanos, minha mãe de Orocó, meu pai de Cabrobó. Eles resolveram casar em 69 e depois do casamento acharam interessante vir para Sobradinho devido à construção da barragem, né? E aí, em 70, veio meu primeiro irmão, quando eles já tinham o primeiro filho, eles foram para Sobradinho. Lá em Sobradinho, né, despejaram mais 5 meninos, né? E aí nós nos tornamos 6 filhos. Meu pai, quando ele não conseguiu ficar muito tempo trabalhando na construção da barragem, ele achou por bem e trabalhar na feira, também como pai de Laurindo, né? Trabalhar, ele colocou uma banquinha de verdura. E aí ele ganhou muito cliente, muito conhecimento em Sobradinho com essa banquinha na feira, né? Meu pai era um homem que vendia saúde, o cara tinha quase 1,90 m, segundo minha mãe. E tem uma história que minha mãe conta, que aconteceu em 80, que para mim foi o meu divisor de águas, que tem muito a ver com minha história, eu sempre conto. Peço licença a alguns educadores aqui de plantão e a alguns alunos, porque eu já trabalhei em algumas escolas em Sobradinho e sempre eu conto a minha história. Tive a oportunidade de ser convidado no CIRIS do Jorge Cury, né? Trabalhei 4 anos no Jorge Cury, e eu sempre conto essa minha história. Minha mãe conta que meu pai, um certo dia, faltando mais ou menos um mês, né, para o falecimento dele, meu pai, ele olhou assim para minha mãe, estava bem pensativo e disse que iria comprar para nossa casa uma geladeira. Eu não tenho vergonha de dizer, eu morava na Rua 5 da N18, era uma casa muito simples, casa de taipa ainda, não tínhamos nenhum eletrodoméstico, né? Nem mesmo uma televisão, liquidificador, ventilador, não tínhamos, e o sonho do meu pai era comprar uma geladeira. Mas naquele momento, minha mãe disse que ela foi tomada por um sentimento de revolta, porque minha mãe estava no fogão a lenha fazendo mingau do meu irmão caçula. Meu irmão tinha nascido em 80 ainda, também em março. Isso foi por volta de junho de 80. E meu pai disse, não, eu quero comprar a geladeira. E minha mãe disse assim, não, você não vai comprar a geladeira, você vai comprar um fogão. Porque o sonho da minha mãe era ter um fogão a gás. E aí disse que foi uma discussão que rendeu em torno de meia hora, né? Minha mãe, eu quero o fogão, meu pai disse, eu vou comprar a geladeira, que se não for a geladeira eu também não compro nada. E minha mãe tem 1,57 m, meu pai tem 1,90 m, ela conta que pegou assim a colher de pau, mostrou para ele e disse, você vai comprar o fogão, porque se você vier com a geladeira, eu vou partir ela em 4. E aí meu pai deu silêncio por resposta. Só que um mês certinho, né, no dia 10 de julho de 80, quando eu tinha 5 aninhos,
Meu pai simplesmente foi a Juazeiro, no mercado produtor, comprar verduras para abastecer a sua banca, e por volta de meio-dia ele se sentiu mal. Estava iniciando um infarto. Ele pediu aos colegas que levassem ele até a Santa Casa de Misericórdia, que naquela época existia, né? E aí ele deu entrada meio-dia, às 14 horas ele veio a óbito. Tinha 33 anos. Deixou minha mãe viúva, sozinha, com 6 filhos. Minha mãe era mais velha de uma família de 10 irmãos. Ela casou com meu pai para se livrar do pai dela, porque o pai dela, daquela época, né, que a filha era prendida até última hora. E minha mãe não sabia fazer nada além de cuidar da agricultura. E aí, simplesmente, minha mãe fez algumas loucuras que eu acho que foram capítulos marcantes na minha história. Porque minha mãe, ela teve que conseguir um emprego fora de Sobradinho, quase próximo a Curaçá. Ela foi cuidar de pimentão, catar pimentão, tomate, essas coisas. E quando meu pai faleceu, deixou meu irmão mais velho com 9 anos, uma irmã com 8, outra com 7, eu tinha 5, tinha a irmã de 3 anos e o irmão de 4 meses. E minha mãe, ela se viu louca com esse menino de 4 meses, porque ela queria dar um jeito de tirar esse menino para poder dar continuidade, cuidar dos outros. E nessa fase aí, na minha rua, porque, como já foi dito pelos colegas, tem alguns anjos que nos ajudam. E aqui eu enalteço e agradeço aos anjos que já foram citados por vocês aqui como educadores, mas tem outros anjos também que não foram educadores, mas foram pessoas que Deus quis colocar em nossas vidas. E na nossa rua tinha uma família que tinha 6 filhas mulheres, e o sonho era ter um filho homem. Então, o casal foi na minha casa e pediu meu irmão de 4 meses para eles criarem. E minha mãe fez a primeira loucura. Minha mãe disse que não dava meu irmão, mas emprestava, para que eles pudessem cuidar do meu irmão enquanto ela pudesse se virar para cuidar dos outros 5, né? Parece uma loucura, mas eu tenho um irmão que já foi um empréstimo, né? E minha mãe foi para Curaçá. Minha mãe deu para meu irmão, de 9 anos, a incumbência de ser o chefe da casa. Hoje, quando eu vejo meus irmãos, a gente tem reunião em família, eu digo, mãe, se fosse hoje, a senhora estava presa, o conselho tutelar tinha... E ela disse, não, meu filho, eu não tinha outra opção. Meu irmão de 9 anos foi delegado como chefe de casa, minha irmã de 8 anos, ela tinha que arrumar a casa e fazer comida, e a de 7 anos tinha que cuidar de mim, que tinha 5 anos, e idade de 3 anos, porque o caçula ela tinha doado. E aí, minha mãe ficou um bom tempo nessa vida, ela vinha em casa a cada 15 dias, e a gente ficava em casa só. Até então, quando um ex-cliente dela foi a Sobradinho e queria comprar verdura na banca de pai, ex-funcionário da Chester. E quando chegou lá, ficou sabendo que meu pai tinha falecido. E deram o endereço da casa de minha mãe, porque minha mãe não levou para frente, né, a banca de verdura do meu pai. E quando chegaram em minha casa, o casal encontrou só nós 5 lá. Não tenho vergonha de dizer, todo catarrento. Eu, Everaldo, tive verme solitário, eu tive barriga, tive aquela ameba, né? Eu, Everaldo, vivia doente, principalmente com doenças respiratórias, com verme, porque a gente ficava em casa à mercê do cuidado de um irmão de 9 anos. E essa família teve compaixão da gente, né? Essa família teve compaixão da gente. E aí, simplesmente, foi aí quando conseguiram para minha mãe um emprego de serviços gerais na Chesp, e foram buscar minha mãe lá perto de Curaçá. Minha mãe, quando soube que tinha alguém lá que queria falar com ela, ela disse que chorou muito, porque na cabeça dela ela tinha perdido no mínimo um filho, porque a gente ficava só. E quando minha mãe veio para Sobradinho, que ela conseguiu um emprego de serviços gerais na Chesp, ela olhou para mim e eu já estava com meus 7 aninhos, e ela disse que eu tinha que ajudar em casa. Eu com 7, meu irmão mais velho, o primogênito, ele tem 5 anos de diferença. Ela olhou para meu irmão de 10 anos, nessa época meu irmão tinha o quê? 12 anos. Ela deu para meu irmão uma carroça de madeira, né? Eu acho que todo mundo lembra, quem lembra de Sobradinho na década de 80, a gente não tinha água encanada, até isso, né? Para dificultar um pouquinho a nossa trajetória, era a chafariz. E aí minha mãe deu para meu irmão uma carrocinha para que ele pudesse pegar água. E para mim ela deu uma porca de presente. Ela disse que a partir daquele momento eu tinha que cuidar de porcos, porque ela disse que nós precisávamos de outras formas para ajudar nas despesas em casa. E a partir daí eu não tenho vergonha, eu me tornei lavageiro. Eu tinha a incumbência de todo dia sair da N18, da Rua 5, e ir para São Francisco, de rua em rua, de casa em casa, sobrou comida, tem lavagem, né?
E naquela época eu não tinha vergonha, deixar meu cabelo ficar black power mesmo. Muitas vezes gritava numa casa, aqueles meninos que a gente muitas vezes fala, né? Que é os Mauricinho, com todo respeito aqui, quem é da São Francisco Santana, mas aqueles meninos que se achavam, né? Diziam, mamãe, o lavageiro tá aí, o mendigo, o esmolé, aquele morto de fome. E para mim eu comecei a internalizar isso, né? Eu achava que eu era esmolé, que eu era o mendigo, que eu era o morto de fome. E essa vida eu levava por obrigação, por respeito à minha mãe, né? E foram 10 anos nessa vida, dos meus 7 aos meus 17 eu cuidava de porcos e visitava lixões. Mas aí nesse percurso eu sofria muito bullying, né? Sofria muito a questão de também perceber que muitas vezes eu queria alguma coisa para comer, não tenho vergonha de dizer, meu lanche preferido na minha infância era farinha com açúcar, e para mim o incremento que melhorava era quando eu colocava a água. Eu não tinha um entendimento não, Ana, mas quando eu colocava a farinha com açúcar, e depois eu colocava a água que inchava, o meu sentimento era de leveza e gratidão, porque meu lanche ele rendeu. Para mim era uma maravilha, né? E aí eu pensava comigo mesmo, eu não sabia o que eu queria ser quando crescer, diferente de você que queria ser engenheira. Eu sabia que eu não queria aquilo para a minha vida toda. Eu diria, eu quero ser alguém na vida, eu quero sair da lavagem. Eu não quero ser chamado de mendigo a vida toda, eu não quero ser esmolé. E meus 3 irmãos mais velhos, minha mãe, quando botou o primogênito na escola, botou um ano atrasado para cuidar da segunda. E eu sei que a segunda e meu irmão acabaram perdendo um ano no percurso, porque a terceira era mais inteligente, e os 3 chegaram juntos na terceira série do ensino médio. Enquanto os 3 estavam na terceira série do ensino médio, eu estava no 9º ano, lá no Cires, com Nelita, com Zélia Tupiná, quem não lembra, né? Dessas professoras maravilhosas, Irene, que tanto contribuiu com a nossa trajetória. E aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus do céu, o que vai ser de mim, né? Terminar aqui, meus irmãos terminando naquela época no Jorge Cury, meu irmão mais velho fazendo administração e minhas 2 irmãs magistério, né? E nada de emprego, minha mãe se virando sozinha, e aí eu simplesmente, um dia entrou a professora Elizabeth, que muita gente aqui conhece, uma pessoa que eu tenho um respeito tremendo, era minha professora de história, não sei se foi de mais de algum de vocês, ainda hoje eu chamo ela de tia. Um certo dia, a Elizabeth entrou na minha sala, 9º ano, na época, 8ª série, e ela disse, gente, não se acomodem em estudar aqui em Sobradinho, onde só tem administração e magistério. Vamos estudar em Petrolina, em uma tal de uma escola técnica. Eu nunca tinha ouvido falar de escola técnica, nem sabia que existia. Não tenho vergonha de dizer, até meus 15 anos, nunca tinha saído de Sobradinho, não sabia nem onde era Juazeiro, nem como era Petrolina. E aí, eu fiquei motivado. Eu dizia, meu Deus, minhas irmãs estão terminando magistério, meu irmão terminou administração, meu irmão ele arrumou emprego para cuidar, para ir para a roça com a enxada, e eu já estava achando muito pesado aquela década de lavagem nas costas. E aí eu simplesmente cheguei em casa, lembro como hoje, olhei para minha mãe e disse, mãe, eu não quero estudar em Sobradinho, não, eu quero estudar em Petrolina, numa escola chamada Escola Técnica. Eu sempre dou risada quando conto essa história. E minha mãe olhou para mim, minha mãe muito simples, falava muito errado, e eu também. Minha mãe falava em varrer a casa, vassoura, menino. Eu não sabia o que era barriga, a gente conheceu o que era estambo, minha mãe chamava de estambo. E eu não tenho vergonha de dizer que eu sou desse tempo, eu sou desse lugar, morava na quadra do castelo, mas estava ali pela periferia, bem isso. E aí, queridos, minha mãe perguntou, meu filho, você quer fazer o quê? Aí eu disse, mãe, eu quero fazer eletrotécnica. Aí minha mãe disse, meu filho, isso faz o quê? E eu disse, mãe, eu não sei o que é não, mas metade da sala escolheu, então deve ser muito bom. Gente, é a minha história, né? Minha história. E aí, simplesmente, minha mãe olhou para mim, ela deu uma risada, ela disse, meu filho, eu não posso colocar você para estudar lá. Porque nós vivemos com salário mínimo, nós somos 7 dentro de casa, e para colocar você para estudar em Petrolina é metade de um salário, não tem como. Mas minha mãe, gente, é minha rainha, é meu maior exemplo aqui na Terra, eu tenho um respeito diferenciado por ela, porque quando chegou a noite, eu acho que ela passou o dia refletindo, eu lembro que eu conversei com ela pela manhã. Quando chegou a noite, ela foi uma reunião lá em casa,
Eu tinha perdido meu pai, mas minha mãe, ela assumiu a vocação de mãe e pai. E na reunião à noite, ela chamou meus irmãos mais velhos, os 3. Ela disse, gente, Everaldo quer estudar em Petrolina, numa escola chamada Escola Técnica. O que é que vocês acham? E aí, simplesmente, meus 3 irmãos disseram, mãe, a gente não teve a oportunidade. Everaldo está tendo. Então, permita. E ela olhou para a gente e disse assim, olha, tá bom, eu vou permitir, mas vou dizer uma coisa para vocês. Como vai embora metade de um salário, aqui em casa agora, ela levantou a mão assim, né, mostrou os 5 dedos e disse, agora em casa eu só coloco feijão, arroz, fubá, açúcar e o café. E tem mais, a partir de hoje não se fala em mistura. Não sei se vocês conheceram, naquela época não existia frango, não, era galeto. Né? E minha mãe, ela dizia, nem galeto eu vou comprar. E aí, amados, eu, naquela época, graças a Deus, o terminal pesqueiro, ele ainda era ativo. Não tenho vergonha de dizer que muitas vezes enfrentava fila ali no terminal pesqueiro para pegar a cabeça de surubim, que foi um tempo de fartura. O povo não queria a cabeça. E fiz o teste para a escola técnica. E passei. Só que eu passei para o turno vespertino. E naquela época já existia a associação de estudantes, mas era só no noturno. E minha mãe disse, você quer ir? Eu só tenho dinheiro para lhe dar para chegar em Petrolina. E eu disse, mas eu quero. Eu quero porque eu queria ser alguém na vida. E minha mãe me dava a passagem para chegar em Petrolina. Não conto, foi 1 ano. Eu descia na Godoy veículo em Petrolina. Torava Petrolina todinha. Para chegar na escola técnica. Eu saía de Sobradinho em torno de 9 horas da manhã, 9 horas, 9 e pouco. Chegava 10h30 em Petrolina e andava em 1 hora, 1h30, quase 2 horas. Mas, amado, foi 1 ano, mas não foi de reclamação. Eu quero dizer para os jovens aqui de plantão que sejam corajosos. Quando nós queremos alguma coisa, quando o nosso sonho ele está dentro de nós e ele é possível, quando a gente diz eu quero, o universo inteiro conspira ao nosso favor. Eu percebi isso na fala dos meus colegas que me antecederam. E foi 1 ano, amado. Foi 1 ano nessa história. Andava a pé. Eu saía da Godoy, daquela época, viu, Laurindo? Eu botava aqui a bolsa e ficava nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, e me mandava. Né? Cantava, era Olodum, mas eu sabia, eu queria, Ana, uma vida diferenciada. Eu não queria mais ser lava-jato. Eu não queria viver como a Dona Boaventura, a mãe do finado Adeilson, uma vez ela disse, né? Ela lembra, né? Quando eu falei, uma vez ela me deu uma jaca e ela disse, meu filho, leva essa jaca, tá estragada. E ela lembra que eu saí debruçando sobre aquela jaca. E eu nunca tinha visto um alimento tão gostoso como aquela jaca. Não tenho vergonha de dizer, Zaira, pessoa que tanto amo. Não tenho vergonha de dizer que conheci jaca no lixo, né? E aí, simplesmente, depois de 1 ano, Deus me deu a graça de conseguir, com muita luta, transferir para a noite. Foi quando eu entrei também na associação. E logo quando eu entrei, fui logo para a diretoria, porque a gente ali sempre envolvido com um grupo de jovens, aguerrido na situação, no desejo de querer fazer a diferença para Sobradinho, porque amo Sobradinho. E eu fico muito feliz quando eu vejo conquistas, sonhos realizados e superados, né? Ratifico aqui a fala dos colegas. Se tiver algum vereador aqui de plantão, e mesmo que não tiver, eu vou mandar uma mensagem para alguns. Tem que ter uma moção de aplauso para Cleiton. E Sobradinho tem que reconhecer que esse trabalho é um trabalho que deve ser, sim, respeitado. Porque Sobradinho tem história. Sobradinho é uma cidade que tem história, e nós temos isso. E aí, colegas, como disse Ana, quando eu estava perto de terminar, e eu digo mais para vocês, algo que eu gostaria também de mencionar, é que minha mãe, nesse ano que eu passei por essa fase, ela cumpriu o que ela disse. Ela em casa só comprava feijão com arroz. E eu, Everaldo, ficava muito preocupado quando terminava um mês, meus irmãos estavam ali, o almoço era feijão com arroz, e a janta era arroz com feijão, para ver que não era a mesma coisa. Minha mãe comprava um fardo de 30 pacotes de cuscuz, aquele cuscuz ainda, né, de pacotinho de papelzinho aquele, né? E meus irmãos, quando eles ficavam amarelos de tanto cuscuz, de tanto feijão, tanto arroz, sabe o que é que eu fazia, colegas? Eu ia para a feira, ficava ali perto daquelas barraquinhas ali dos feirantes que cortavam os peixes, quando chegava as madame da Santana, eu quero filé de cari. Aí eu dizia, ei, a cabeça é minha.
Juntava balde de cabeça de cari e levava para casa. Mãe, toma, hoje não vai ser mais só feijão com arroz. Vai ser feijão com arroz e pirão. Gente, era uma festa tão bonita lá em casa. Oi, Cleito. Meu tempo vai ter que finalizar. Eu estou emocionado aqui, mas eu preciso ser... Para passar para Laurindo. Você, me dá quantos minutos ainda? 1? Isso. 2. Pronto. Quantos minutos eu tenho ainda? 2, 3. 2. Pronto, amado. Então, 2. Resumindo, nessa perspectiva, 2, tudo bem, vou cronometrar aqui. Então, nessa perspectiva, como eu disse, não tenho vergonha. Pegava a cabeça de cari e trazia para casa. Quando fui para noturno, que terminei meu curso, eu disse à minha mãe, meu sonho era fazer engenharia elétrica. Mãe, eu quero fazer engenharia. Mas, como bem disse Ana, só existia engenharia em Campina Grande, lugar mais próximo daqui, ou nas capitais. E minha mãe disse, meu filho, não tem como. E aí, como eu aprendi a gostar de eletrotécnica, área de cálculo, eu fui fazer matemática, apenas para não ficar parado, mas não tinha o desejo de ser professor, né? Quando eu estava no terceiro período, a professora Nelita Uchoa, também professora maravilhosa, que tanto contribuiu na minha história, ela me convidou a estagiar. Isso em 98. E aí comecei esse estágio, e desse estágio até hoje estou em sala de aula. Mas aí o estágio começou, quando eu terminei a escola técnica, tive a oportunidade de estagiar ainda na Chesf, em Sobradinho. E minha mãe, ela dizia que o sonho dela era ter um filho com faculdade. Então, eu não segui a carreira de eletrotécnico porque minha mãe achou que era mais interessante fazer a faculdade. E aí, fiz matemática. Ao terminar a matemática, ainda fui para Brasília. Morei lá 1 ano, fiz escola de verão na UNB, ia começar um mestrado. Mas como meu domínio em inglês era muito pouco, eu tive que voltar. Foi quando eu entrei no Auxiliadora, também porque uma professora diferenciada viu meu currículo e ela era minha professora na UPE e me convidou para fazer parte do quadro do Auxiliadora. E aí, colega, fiquei 14 anos na Auxiliadora. E nesse tempo também, 9 anos no estado de Pernambuco, e eu via muita gente reclamando de Pernambuco com o ensino, com o governo, como eles tratavam o ensino. E eu, mais uma vez, eu pensei, movi dentro de mim esse desejo de fazer a diferença. Digo, não, eu não vou ficar nessa vida toda, não vou ficar falando mal do governo, eu tenho que correr atrás. E aí, Marcos, foram 2 anos de estudo, até 2 horas da manhã, muita gente não via, né? E aí fiz o concurso para o Instituto Federal da Bahia, fui aprovado, né? Graças a Deus, desde 2015 estou no Instituto Federal, fiz mestrado, meu mestrado, inclusive, já era para me defender no dia 3 de abril, mas devido a essa pandemia, ainda hoje está faltando só a defesa. Pois bem, graças a Deus, educador por amor, por vocação, na área de matemática, como disse, e espero, né, o tempo que passar aqui na Terra em sala de aula, fazer a diferença como é minha obrigação. Obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Com você, Laurindo. Laurindo. Vou ser mais rígido com você, viu, Laurindo? Que Everaldo falou demais, não foi, né? Britânico, não. Vamos lá. Então, dia de tanta, né, história bonita aí da Diana, do Uchoa, do Everaldo, e tanto conheço desde criança, tanto ele quanto Ana, né, dá até para inspirar mais ainda um pouco a minha história também, né? A história do Castelo, a história de Aninha que eu lembro, né, como hoje, chegando à casa da Dona Ilza, pedindo para que ela fosse fazer, ela me fez, né, voltar ao tempo, né? Foi muito bom. Então, eu sou filho, né, de Dona Maria Isaura de Lima e Antônio Rosa de Lima, o popular Antônio do Ouro. Nós chegamos em Sobradinho na década de 70, né? Eu cheguei com 4 anos de idade em Sobradinho. Meu pai, muito jovem, com a minha mãe, eles chegaram em Sobradinho ali, já na quadra em 18 mesmo, atrás do castelo, coisa que todo mundo tinha vontade e curiosidade de conhecer, né? E mesmo a gente morando ali, a gente não tinha muito acesso, né?
e achava que era um encanto, tal, e tudo mais, e na verdade era. Para a gente, o nosso encanto só foi quebrado, infelizmente, depois dele abandonado, né? Que os donos foram morar na Vila São Francisco, e o castelo acabou ficando abandonado pela a outra pessoa que acabou comprando e não deu, né, a intenção de fazer uma reforma ou construir do tipo. E a minha criação foi uma criação muito rígida, até mesmo pelo fato do meu pai ter, né, 11 filhos. Eu sou de uma família de 11 irmãos. E imagine, não é pelo fato do pai ser um Antônio do Ouro, né, que também não tinha as suas dificuldades. Pelo contrário, aí que existia mesmo. Mas o meu pai, por ele ser comerciante, ele tinha uma rigidez na criação dos seus filhos, né, principalmente dos meninos, e desde cedo a gente ia para feira, né? Até então eu tinha uma banca de brinquedos, né? Meu e outro irmão tinha uma banca de bijuteria, a Raquel está aí, que até então era minha vizinha, ela trabalhava na loja do Reginaldo, né, na banca de calçados, e eu ficava ali o tempo todo. Só que eu não gostava, era uma coisa assim que não me trazia muita vontade de ficar ali. Achava muito parado, né? E geminiano, você já viu, o geminiano não gosta de coisa muito parada. O geminiano gosta de novidade, de movimento e tudo mais. E como eu gostava, né, de estudar também, né, então eu passava o tempo lendo, resolvendo os cálculos, mesmo com algumas dificuldades em alguns cálculos que a Nelita passava, minha professora eterna e brilhante, né, que é o nosso referencial aí em Sobradinho também, como outros também, né? Ficava ali, a Raquel de vez em quando me chamava para tirar dúvidas, ia lá também, ajudava, e com isso eu comecei a falar assim, não, eu não quero isso para mim, tenho que fazer algo para mudar a minha história, né? Por mais que meu pai queira que eu siga no comércio, mas não era aquilo que eu queria. E quando eu terminei a oitava série, né, que hoje é atual 9º ano, eu falei assim, não, eu quero fazer algo fora da cidade de Sobradinho. E aí prestei a escola técnica, acabei não sendo aprovado no período, né? Eu falei assim, não, mas eu quero estudar em Petrolina, eu quero ir para Petrolina. E acabei indo, né? Fui fazer a contabilidade no Porreres. E a partir daí, quando eu estava finalizando o curso técnico, né, eu acabei indo para fazer o vestibular para matemática também, né? E antes de sair o resultado, eu acabei vindo para São Paulo. Acabei vindo para São Paulo e chegando em São Paulo, eu sabia que não seria muita, fácil a situação, né? Mas eu tive um apoio de uma família, né? Muito, que eu agradeço muito, que é a família dos Amarantes, que eu vou citar até aqui a Jandira, que todos devem conhecer, o Everaldo, entre outros. Vim morar na casa da irmã dela, né? A Lucicleca estudou também no nosso período, a Hilda, e vim morar na casa dos pais dela. E chegando aqui, eu acabei indo atrás de trabalho e consegui trabalhar como agente de proteção, né? Que é a segurança defensiva, né? Era de gravata, né? E com isso, eu falei desse jeito, mas eu preciso dar algo para a minha vida. Eu não vim fazer isso aqui só em São Paulo. E acabei tendo problema muito de estômago, né? E com isso eu acabei saindo do trabalho. A dona a tia da Jandira, né, que é a dona Paulina, na qual eu morava na casa dela, ela trabalhava numa multinacional. E lá estava precisando de office boy, né, que hoje chamavam de office boy. Ela falou, se fazer uma entrevista. Fiz, passei na entrevista e foi muito legal. A partir daí, né,
eu sempre investindo fora de São Paulo, que eu sei que existe, sim, né, a questão do preconceito e tudo mais, mas eu fiz, para mim, nesse sentido, foi muito bom, né? Eu usei do conhecimento para ajudar nesse sentido. E o pessoal na empresa, eles me admiravam pelo conhecimento da história, né? Pelo conhecimento que eu tinha de vida para aquela idade, né? E quando vinham falar de política, eu estava lá falando de política. Quando iam falar de história, eu estava falando do processo histórico. Então, assim, isso fazia o diferencial. Até eu entrei como office boy e fui, né, para ser pelo setor de marketing, passei pelo setor financeiro, por causa dessa minha interação que eu tinha, né, de estar conversando, dialogando com... além disso, como eu sempre fazia isso, né, em Sobradinho, eu não perdi esse hábito. Uma estagiária de química, né, ela fazia química na FMU, e estava com dificuldade de fazer... se você quiser, eu li para engraçado que ela chegou lá gritando, desesperada: ó, Laurindo, tal, assim, sabe? Aí eu fiquei sem entender. Ela disse: não, eu tirei 10 do trabalho que você me ajudou a fazer. E eu não entendia nada. Eu sempre tive essa curiosidade de querer, né, ajudar. E com isso, a moça do setor de marketing, ela falou assim: Laurindo, como você gosta muito de política, você não faz economia? Aí eu falei assim: não, economia é um curso de elite, de pagar. E outra coisa, vai ficar difícil eu estar sustentando o ensino para que eu possa, né, manter na faculdade. Com isso, eu acabei... Ela falou assim: não faz, você consegue tal. Aí eu vou tentar. Fiz o vestibular. E agora? Como é que eu vou fazer? Não, que eu vou dar um jeito. Eu sei que, como era uma empresa multinacional, dando a bolsa, né, pagando para a Eduque na época. Aí Laurindo, seu áudio está cortando um pouco. Acabei entrar no curso de economia. Está cortando? E agora, melhorou? Tá. Melhorou. Melhorou? Deve ser o fone, melhorou. Tá. Aí eu acabei ficando... depois que eu entrei no... acabei ficando um ano e pouco nessa empresa, né? E me mandaram... fui, depois de 2 meses de desemprego, trabalhar novamente no Porto, né? E lá um colega de trabalho disse: Laurindo, você está em que semestre do curso de economia? Sou substituto, né? E você tem perfil para dar aula? Assim, cara, não sei não aguentar essa garotada, eu não sei se eu teria esse perfil para dar aula. Aí eu lembro até hoje, toda vez quando a vice-diretora ela me encontra, ela fala assim: Laurindo, eu lembro de você. Falando, aqui está precisando de professor substituto, né? E eu pedi para que você preenchesse a ficha, eu vi que você tinha uma força de vontade da aula. Aí eu falei desse jeito. Eu não lembro muito disso, assim, mas pode ter certeza que eu senti que você seria um excelente professor. E em 94, isso. Foi a minha próxima até na região de Guarulhos, aqui em São Paulo, e estou dando aula desde 94. Professores de matemática temos manias de manter essa questão das datas. E de lá para cá não saí, né? Depois tive que continuar dando aula, porque como eu entrei no estado em caráter excepcional, por ser do curso de economia, né? E acabei tendo que ser matemática. Fiz o curso de matemática, desculpa,
Fiz o curso de matemática para continuar dando aula. Depois de uns 7 anos dando aula de matemática, ação pedagógica, né, que foi uma coisa que eu acabei trabalhando como professor educador profissional num programa Escola da Família aqui no estado de São Paulo. O diretor da escola viu a minha articulação, né, com sempre cheiro. Aí aceitei o convite dele, fiquei na coordenação até o ano passado, né? Nesse meio tempo, eu acabei quebrando a coordenação com a vice-direção, que o pessoal gostava do meu trabalho na coordenação e sempre tinha convite para a vice-direção. Eu tive experiência 3 anos de direção, mas foi uma experiência assim que eu gostei bastante, tudo, mas a coordenação é o que eu mais gosto, trabalhar um projeto, realizar atividades diferenciadas com os alunos dentro no contexto dentro de uma escola, né? E aí acabei ficando até o ano passado. Tive que sair por conta do mestrado, como eu falei para vocês. Então, no estado eu tenho 2 cargos também, né? E o ano que vem eu sei que eu vou precisar me afastar de um para que eu possa estar defendendo aí a minha dissertação, né? E em São Paulo, aquela coisa assim, com o sonho de voltar à nossa terra, eu tenho muita vontade mesmo de voltar para essa região, né? Mas é a vontade de Deus, né? E, Everaldo, quando você fala assim da redundância, né, por mais o alvo da nossa própria história, a individualidade, o nosso crescimento, quando a gente busca mudar a nossa trajetória, né, porque o nosso percurso, ele é o diferencial, e esse diferencial parte de cada um de nós, né? Cada um de nós com a nossa dificuldade, com o nosso referencial familiar, referencial de amizade. Eu lembro que no período que eu estava estudando em Petrolina, que fiz parte da ESO também, né? O show. Eu fui tesoureiro por 3 anos, na época que o Durval foi presidente, né? Saudoso o nosso amigo Durval, assim como o Cleves, que está aí presente também, né? Então, assim, a nossa trajetória, ela teve um percurso de pessoas importantes. E eu não posso deixar de ressaltar, nesse momento, uma pessoa que todos conhecem aí também, que é uma professora brilhante, que é a Tereza Cristina, né? Eu lembro que eu estava na 7ª série e estava lá na calçada, né? A mãe dela sempre ali na calçada, e eu parava quando via da feira, porque a gente saía mais cedo, meu pai liberava para que a gente fosse para casa, para lanchar, e a gente ia jogar bola. E os vizinhos ficavam de olho, porque se meu pai soubesse que a gente estava jogando bola, oxe, esperasse que era uma surra na certa. Aí o que acontecia? Os vizinhos avisavam, a gente saía correndo ali por trás do castelo, entrava em casa para poder tomar banho rapidão, para ele chegar, para a gente estar ali, né? Mas hoje a gente compreende qual era essa importância dessa preocupação dele. E eu sei que Tereza Cristina, a gente conversando ali à tarde. Teu áudio está cortando novamente, Laurinho. Na calçada da mãe dela, ela foi uma muda. Melhorou. Melhorou? Melhorou? Tá cortando, tá picado. Melhorou? E agora? Fale. Tá melhor? Vá, termine, tá. finalize. Então, tá bem. E Tereza Cristina, ela foi uma das professoras na qual ela me indicou, né? Eu lembro até hoje o livro, né, Meu Pé de Laranja Lima. E até hoje, né, quando eu vejo esse livro, minha esposa é professora também, né? E ela sempre trabalha em sala de aula com esse livro, eu lembro, né? Foi o meu primeiro livro indicado por Tereza Cristina. Assim como outros professores também me fez, né, a trabalhar
e me tornar a pessoa na qual me tornei. E eu deixo para esses jovens, né, como a própria Ana Castro deixou bem claro aí, banalizar o conhecimento, não fazer isso, né, porque quando você banaliza, você se afasta da sua própria história, né, você se afasta do seu objetivo, do seu ideal, né, e isso é ruim para uma sociedade, né, e é isso. Ô, Laurindo, tua internet não ajudou muito, mas aí eu já deixo o convite aqui para posteriormente, quem sabe, a gente fazer outra live e você falar da história do seu pai no futuro, até com a internet melhor e com uma oportunidade para você falar um pouco melhor daí da sua história também, tá? Depois a gente conversa melhor. Então, gente, tudo bem. Para finalizar, pode falar. Não, tudo bem, sem nenhum problema, Cleiton. É porque tua história ficou um pouco prejudicada porque a internet está ruim, então pode ser que as pessoas não possam não ter ouvido, porque assim ficou meio picado a tua fala. Mas a gente conversa depois sobre isso. Uhum. Então, gente, para esse terceiro bloco, bem. eu queria fazer o seguinte: eu queria dar 5 minutos para cada um fazer as considerações finais, em virtude do horário também, a gente já com 1h30 de live, acho que foi a maior que eu já fiz, e a mais importante. Eu estou aqui super nervoso, assim, diante dessas figuras tão importantes para a cidade, e super agradecido por ter tido a oportunidade de fazer esse registro. Eu acredito que essa missão que me foi dada, não sei, pelo universo, e enfim, queria deixar aí cada um à vontade durante 5 minutos para fazer as considerações finais e enfim, o que vocês quiserem deixar de mensagem. Ochoa? Ok. Já está liberado o microfone? Já. Beleza. Então, Cleiton, eu penso que momentos como esse, a fala está clara para todo mundo, dá para escutar legal? Tá, né? Então, agradecer inicialmente a oportunidade, novamente, que Cleiton proporcionou, a todas as pessoas que ainda continuam assistindo, contribuindo, perguntando, interagindo de várias formas, né? E dizer para Cleiton, para os colegas que estão aqui também contribuindo, que assim, essas trajetórias que cada um de nós traçou, elas foram importantes para a definição daquilo que a gente constitui como identidade, sabe? Elas foram importantes para a definição da nossa personalidade, elas foram importantes para a constituição da nossa identidade e de parte da identidade do lugar que a gente vive. Então, se vocês prestarem atenção, de nós que apresentamos, em algum momento na nossa trajetória, nós dissemos para nós mesmos, não é isso que eu quero. Essa realidade objetiva, material, ela não me atende. Então eu preciso mudar. Mas assim, não dá para pensar que a gente vai mudar sozinho. Não é só querer mudar. Porque as condições que nos rodeiam, elas normalmente dificultam muito. Aí é por isso que aparecem os anjos que Everaldo falou, é por isso que tem tantos professores que apostam na gente, é por isso que tem amigos, companheiros, companheiras, pessoas que dizem, olha, eu vou apostar, eu ajudo, eu me disponho, eu seguro a barra para que você continue. Porque no final das contas, gente, é importante que a gente reconheça que a educação é um campo de coletivos, que a educação ela não se faz individualmente, como o próprio professor Paulo Freire já dizia. E de que a trajetória de cada um de nós, ela é salpicada dessas coisas, sabe? De momentos que a gente precisou avançar sozinho e de outros tantos momentos que nós avançamos coletivamente. Eu penso que esse é um dos aprendizados. Tudo que eu procuro fazer
eu fico me perguntando assim, mas qual é o sentido pedagógico disso? Qual é a aprendizagem que se tira disso? E eu penso que esse momento que Clayton está proporcionando, ele deve ele deve emitir algumas mensagens. Uma delas é da potência criadora que a educação representa. Existe, inclusive, existe produção de conhecimento que trata disso. E que, por exemplo, pais que têm maior escolarização, eles tendem a proporcionar uma melhor escolarização aos filhos. E quanto maior a escolarização, maior é a possibilidade de maior renda. Então, assim, a escolarização ela é importante. Não é só para a gente ganhar dinheiro. Ela é importante para fazer com que a gente se reconheça, especialmente enquanto gente. Eu penso que esse é um outro aprendizado. Um terceiro aprendizado é reconhecer que as instituições públicas, especialmente, são as instituições que elas atendem pobre. Então, a gente precisa valorizar as instituições públicas. A gente precisa reconhecer que elas são importantes e que qualquer ameaça contra a instituição pública, de maneira geral, especialmente relacionada ao campo educacional, ela é uma ameaça ao nosso futuro. Ao meu, ao de Ana, ao de Everaldo, ao de Laurindo e a de todo mundo que está assistindo essa live. E a de todas as outras pessoas que um dia pensam em cursar em escola pública, em cursar em universidade pública. Por isso a gente precisa fazer a defesa das escolas e das instituições públicas. E só para finalizar, gente, duas coisas. Primeiro, diante do quadro que a gente está, infelizmente hoje nós completamos 60 dias sem um ministro da Saúde. Eu me solidarizo com as famílias de Sobradinho, com os amigos de Sobradinho que perderam pessoas. Eu vi o boletim epidemiológico recentemente, acho que o de ontem, eu acho que tinha 11 óbitos em Sobradinho. É terrível isso, né? Então, a gente precisa, coletivamente, pensar em formas de aprender dentro desse caos, desse pandemônio que a gente está hoje. Eu gosto muito da abordagem do professor, que é um sociólogo, Boaventura de Souza Santos, que ele faz uma abordagem pedagógica desse momento que a gente está vivendo, que é a pandemia. E que a gente precisa aprender com ele. A gente não tem só que vencer o inimigo, não é só uma linguagem bélica de guerra. A gente não tem só que vencer o inimigo. A gente tem que aprender com o que está acontecendo. E eu penso que uma das aprendizagens que essa pandemia e esse vírus está nos impondo é de que nós precisamos de saídas que sejam coletivas. Não é individualmente o local da resposta. A gente precisa encontrar saídas que são coletivas e que valorizem cada vez mais a vida humana, não necessariamente a economia, mas a vida humana acima de qualquer coisa. Clayton, garoto, muito obrigado pela oportunidade. Ana, Laurindo, Everaldo, a história de cada um de nós é a prova de que a escola pública, de que as instituições públicas e de que quando a gente quer, é possível. E fica aqui um abraço a todos vocês e as pessoas que ainda continuam assistindo. Muito obrigado. Ana, seu microfone. Aí. Queria mais uma vez, né, agradecer aqui a todos vocês por esse momento. Acho que muita gente ficou aqui, nos comentários a gente viu, né, as pessoas recordando, e a gente, né, agradecer muito você, Cleiton, que você realmente é também uma pessoa que é muito importante para Sobradinho, por todo o seu trabalho que você fez a vida toda lá em Sobradinho, com os jovens, com seus projetos lá de socialização, né? E agora com esse projeto que você está fazendo, né? Essa semana eu estava assistindo com o seu Ciscari, né? Com Tassiana falando do pai dela e as pessoas importantes que fizeram Sobradinho, né? E é a minha história, né? Porque meu pai foi para Sobradinho na construção da hidrelétrica e ficou lá, e tem 3 anos que ele faleceu e faleceu lá. Ele não pretendia sair de Sobradinho, minha mãe mora em Sobradinho até hoje. Então, pegando aí a fala de Uchoa,
a gente tem que, nesse momento, valorizar as instituições públicas. Defender as instituições públicas. Não é só valorizar, a gente tem que defender. Mostrar nosso posicionamento em defesa da universidade pública, gratuita, inclusiva. A gente está vivendo essa pandemia agora, no momento que a gente está na instituição, na universidade, na Univasf, a gente está há 4 meses sem aulas presenciais. E é porque a gente não quer dar aula? Não, é porque dar aula à distância tem que toda a particularidade daquele aluno que não tem o acesso à informação. E aquele aluno que mora numa cidade que não tem internet boa, aquele aluno que não tem acesso a uma internet de banda larga, como é que ele vai acessar as aulas usando os dados de celular, com créditos pagos? Então, não é simplesmente dizer, vamos agora ministrar a aula à distância, sem que você tenha certeza que 100% dos alunos vão ter acesso àquele conteúdo. Para mim, excluir um não é válido. Não pode excluir um. Não pode excluir ninguém. A universidade pública tem que incluir todo mundo. Então, tem que dar condições de que todo mundo tenha acesso à informação. Todo mundo tem o direito de ter acesso à informação, aos conteúdos. Então, eu queria só reforçar mais uma vez essa necessidade da gente defender essa bandeira da educação. Nós aqui, como educadores, apesar da minha formação em engenharia, depois que eu comecei a dar aula, eu me encontrei na profissão de professora. Assim, para mim, estar em sala de aula é um dos momentos mais maravilhosos que existe no mundo. Eu estou há 11 anos em sala de aula e toda aula que eu dou é uma aula diferente. Toda aula que eu dou, para mim, é uma oportunidade ali de aprendizado com aqueles... E ver meus alunos crescendo. Hoje mesmo eu tive contato com um aluno meu que ele está na China, numa grande montadora de veículos na China, um ex-aluno meu da engenharia de produção. E você vê os alunos crescendo, se desenvolvendo, isso é uma realização que não tem preço. Então, isso é o poder transformador da educação. A educação transforma a gente que está ali trocando, na verdade, informações. É uma troca. Educação, ser professor é uma troca. Todo dia a gente aprende e ensina, aprende e ensina. Então, só para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer. Eu acho que esse momento de hoje foi histórico, né? Acho que muitas outras pessoas mereciam estar aqui também, nessa live, como o próprio Cleves está aí nos comentários, a própria Raquel também, que é uma vencedora, minha amiga querida de tantos anos, de infância, de tudo. E ela é uma vencedora também. Tem que fazer uma live com ela, viu, Cleide? Contando a história de Raquel. Porque Raquel é muito vencedora também. Tem que fazer. Ela é muito vencedora. Raquel, Cleves, tantos outros. Durval, o menino lembrado de Durval, aí o tanto que Durval era revolucionário, né? Inspirava a gente a batalhar. Tantas outras. Minhas irmãs também foram muito vencedoras, tanto Neilza como Neilde. Minha prima Kátia, acho que Kátia estudou com o Chua. E todos vencedores, batalhadores. Então, eu só quero, gente, dizer que eu estou muito, muito feliz e lisonjeada por estar aqui com vocês essa noite, viu? Muito obrigada. Everaldo. Ótimo. Isso. Os colegas já 5 disseram minutos, tudo, né? Everaldo. Isso, eu vou falar até menos. Porque os colegas já são 5 minutos, Everaldo. Vocês já disseram quase tudo. Eu começo só lembrando, né, que minha trajetória começou na Escola Maria José, que Cléris também bem pontuou aí, antiga Escola São Joaquim, passou pelo CIRES, e também, como eu falei de alguns capítulos similares, de alguns colegas, eu também vivi parecido com Ana, porque também, à tarde, tive a oportunidade de entrar no 24 de fevereiro, fazer contabilidade, e à noite fazer escola técnica, fazer contabilidade com Cléves, com a Alexandra, que está aí nos comentários, com a Alessandra também, e tantos outros, Clécio da Gualta também, e concordo com os colegas quando falam que outras pessoas deveriam estar aqui. E eu também, Laurindo, lembrei de Tereza Cristina, né? Como lembrei de Zaira, de Cida Nunes, que entrou um pouco mais cedo aqui, né? Zeni Nunes, pessoas também de uma história muito bonita em Sobradinho, que vivem fazendo a diferença, fazem a diferença em Sobradinho. Juriti, que estava aí também.
e tantos outros, né, que nos prestigiaram. Para esse momento, eu gosto muito de falar só duas frases, duas pessoas que, para mim, nesse momento, encaixam muito bem. Primeiro, para os jovens de plantão, uma frase de Isaac Newton. Isaac Newton, ele costumava dizer: se fui mais longe, é porque me apoiei em ombros de gigantes, né? Essa frase cabe porque Marcos, né, Marcos Uchoa, ele nos contemplou desde o primeiro momento, quando ele lembrou que nossa história, nossa trajetória, ela não foi feita sozinha. Não foi só você, Ana, nem só você, Marco, nem só você, Laurindo, nem só você, Everaldo. Tivemos anjos e também gigantes, né, como esses educadores que a gente já citou aí, e outros tantos que nos ajudaram. E marca muito a minha história uma frase de um camarada chamado Dom Helder Câmara, que eu acho que muitos aqui já ouviram falar, quando ele diz o seguinte, que é graça divina começar bem. Graça maior, ele dizia que era persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. Né? Eu acho que as histórias de hoje, elas são, sim, foram também brilhantes. Aqueles que estão aí a nos ouvir, com certeza alguma coisa lhes acrescentaram, como também me acrescentou a história de vocês, viu? Cleiton também, que eu sei que ele é um cara aguerrido. E é justamente isso. A mensagem que eu deixo é que a gente não desista dos nossos sonhos, né? Não desista dos nossos planos, não desista de conquistar o espaço que nos pertence. E, mais uma vez, aqui eu ratifico, devemos lutar, devemos defender, devemos valorizar a educação pública de qualidade. Seja ela universitária, seja ela do Instituto Federal, ou seja ela da educação básica. É nosso direito, né? Me entristece em ver muitos jovens no tempo de hoje não ter essa garra que nós tivemos. Mas eu acredito que a gente pode fazer a diferença. Como a Aninha também, a gente fica maravilhado, né? O educador que ama o que faz, ele fica maravilhado quando ele percebe o seu aprendiz passar, né? Ou alcançar altares maiores do que os seus, né? Eu nunca esqueço quando eu cheguei no hospital para ir na urgência, quando eu cheguei lá, o médico que ia me atender era um ex-aluno meu, né? Estou aqui tentando terminar meu mestrado e já tenho vários alunos fazendo doutorado. Então, eu quero dizer aos alunos aqui presentes que vocês são vencedores, que vocês podem ir muito mais além do que esses 5 que aqui estão presentes. Então, desejo sucesso para vocês. Agradeço a Cleito pela oportunidade, aos colegas também, essa oportunidade de entrar na minha história e de fazer história junto comigo, e que nós sejamos felizes nos nossos projetos futuros. Obrigado, Cleito. Aí, Laurindo, vê se seu som não lhe prejudica agora. Vamos lá, espero que... Tomara a Deus que não. Só endossando as palavras tanto do Everaldo, da Ana e do Uchoa, né? O Uchoa, ele ressalta bem essa questão do processo dessa pandemia, né? E enquanto está difícil, né, para todos nós, principalmente educadores, como Ana, Everaldo, com certeza, ministrando aula, né, de casa, né? Esse tempo remoto não está fácil, né? Mas a gente, quanto educador, a gente precisa ser mais forte do que o aluno, demonstrar para eles que a gente está ali para apoiar e segurar na mão, nenhum a menos, né? E eu sempre ressalto para os meus alunos a importância de na vida de uma sociedade e de uma pessoa. A partir daí, quando o ser humano ele acredita nisso, ele consegue ver a mudança dentro, até mesmo do seu processo de vida e dessa sociedade, né? Eu quero agradecer ao Cleiton, né, pela oportunidade de estar mostrando essas histórias de exemplo belíssimos, né, da nossa Sobradinho, o quanto é importante para esse jovem, não só, porque exemplos somos, né, mas eles podem inspirar também para outros jovens futuramente. Quero agradecer também
as pessoas presentes, né? Muitos amigos da época, Alessandra, Luciana Ferreira, né? Cleves, que eu estudei aí por 8 anos, né? Na época, né? Uma época muito boa, e que conheço a trajetória também do crescimento de todos eles aí, e que eu tenho apenas, né, gratidão por estar participando desse momento com pessoas tão especiais como o Shoa, Ana Castro, Everaldo, meu amigão, o Cleiton, né? E que, Cleiton, vou te cobrar agora. Nossa amiga Raquel precisa de uma live. A gente precisa da história dela também aí, beleza? Um abraço a todos. Gente, que coisa, assim, a história de vocês é uma história linda. Eu tenho certeza que eu fiz as escolhas corretas. É claro que tem tanta gente que poderia estar aqui. Eu espero ainda ter saúde para fazer outras, né? Contar a história das nossas professoras é algo ainda, uma missão a cumprir. E eu poderia resumir essa ideia, acho que vocês sempre falaram aí, que bom, Cleito, mas um professor me passou uma frase que eu achei muito, muito linda. Ele falou assim, tem ideias e sentimentos que não vêm da gente, nós apenas captamos do ethos divino. E eu acho que essa ideia remete a isso. Eu acho que a gente tem ideias que a gente só captura do ethos divino, e eu acho que a ideia dessa live é algo, o que eu poderia dizer, uma missão. E eu acredito que eu espero ter saúde e conseguir, de alguma forma, manter esse trabalho e fazer outros registros que são importantes. Inclusive da patroa, né? Neide Góes está me cobrando aí. Enfim, deixar o registro da presença da professora Zaira, que de alguma forma passou pela vida da gente, do Padre João, que é outro personagem muito importante, e, enfim, de todos os nossos colegas, né, Cleves, Alessandra, Elcápio, minha irmã, até minha mãe está assistindo, imagine aí a responsabilidade de fazer esse trabalho. Mas, enfim, gente, agradecer a vocês por dedicarem esse tempinho, que cada história é mais bonita do que a outra. Tenho certeza que o objetivo foi alcançado, porque a ideia é realmente encantar os jovens a partir de histórias que destacam a realidade. O real tem que ser mostrado para que os jovens entendam que a vida não é eu sempre digo que a única coisa que cai do céu é chuva, água, né? E aí em alguns lugares isso é bem escasso, e para nós, principalmente, né, que estamos em uma região que requer o que vocês têm e demonstraram aqui, sabe, com muita habilidade, inclusive para contá-las. Então, só tenho a agradecer, tanto a vocês quanto a todas as pessoas que estão assistindo. Eu estou muito emocionado, né? Sim, muito emocionado mesmo com cada história. Então, muito obrigado. Tá? Vou desconectar lá do Face e aí a gente conversa offline.